A gente podia começar dando um contexto, né? Vamos... Cara, vocês devem ter vindo aqui antes do primeiro turno, segundo turno, vocês lembram mais ou menos? Na verdade é o seguinte, a gente acho que foi o último podcast antes do primeiro turno. Exato. Vamos falar o que mudou de lá pra cá com a eleição, resultado da eleição. As coisas escalaram, né? As coisas escalaram e eu conheço um grupo de pessoas que está falando isso há 3 anos já. Somos nós. Esse é o ponto. Acho que uma coisa que é importante colocar o que está acontecendo agora não é uma novidade. Nossa, tem pessoas pedindo golpe de Estado, invadindo lugares, botando fogo nas coisas, quebrando coisas, e elas estão vestindo verde e amarelo, não vermelho. E isso é uma coisa que soa estranha, porque quando a gente começou, as manifestações que a gente organizava eram famosas por bater palma pra polícia, por sair tudo limpo, tudo arrumadinho. E a coisa mudou muito, né? Por que mudou? E quem está por trás dessa mudança? E por que o governo Bolsonaro está sendo chamado de golpista e sendo responsabilizado? A gente tem que entender o contexto, entender se há exagero da imprensa sobre o Bolsonaro ou não, se há exagero do Alexandre de Moraes sobre o Bolsonaro ou não, se há exagero da imprensa e dos bolsonaristas sobre o Alexandre de Moraes. A gente tem que entender por que tem esse jogo, e eu acho que se a gente conseguir elucidar algumas dessas coisas no programa hoje, acho que vai ser muito útil. Acho que é um dos programas que eu falei, esse aqui acho que é a vez mais importante que eu fui em algum lugar. De momento, sim. Tá na hora certa, no lugar certo. Porque todo mundo quer trazer uma narrativa específica que, vamos dizer, proteja um determinado grupo político, uma determinada tese política de momento. Então, se a pessoa, por exemplo, é um petista, e até tem petistas que estão fazendo algumas leituras, ou esquerdistas fazem leituras boas do que está acontecendo. Eu vou até ver depois o episódio com o Carejão que veio aqui. Foi muito bom. O César falou muita coisa, inclusive... ele e o Casarões também, que teve aqui semana passada, de que, cara, o que aconteceu aí, os bolsonaristas deram de mão beijada um tempo pro Lula que ele não teria se não tivesse acontecido. Inclusive de discutir esse lance do envolvimento de milícia com o ministro e tudo mais, que a gente vai falar também. Isso. Então ele ganhou um tempo aí, né? Ele ganhou um respiro. E mais, a comunidade internacional inteira, o mundo, ficou tratando o Lula como um democrata, uma vítima de um golpe de Estado. Chefes de Estado do mundo inteiro fazendo isso, enquanto o governo Lula, como você colocou aqui, tava colocando miliciano no próprio governo, gente ligada a miliciano, e sendo bem claro, gente ligada a miliciano mesmo, brabo, lá do Rio de Janeiro. Isso é fato ou ainda tá em... Fato. É igual a gente falar assim, tira foto, anda junto, participa da campanha, mas não tem nenhuma relação. Já pegaram, saíram matérias na imprensa pegando vínculos, inclusive, mas... Eu não quero, todo mundo tomando tanto processo, mas... Vínculos mais óbvios, né? Sobre nessas relações da Daniela do Vaguinho com a turma da milícia. Ele falou na reunião ministerial que se aparecer alguma coisa de algum ministro, é rua. Acabou de sair. Acabou. Agora, acabei de receber agora. Aqui, ó. Matéria do Metrópolis. Ministra do Turismo de Lula gastou 1 milhão do fundão em gráficas fantasma. Acabou, isso é agora. Acabou de explicar. Ela foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro. E, em geral, você nunca é a pessoa mais no Rio de Janeiro impunemente, né? Uma pessoa que não é ligada ao bolsonarismo nem ao petismo tem uma votação dessa, obviamente que ela foi apelar para outras duas facções muito poderosas que tem lá, que você pode apelar pro tráfico, você pode apelar pra milícia. Não dá pra cravar nada, eu até não quero ser leviano aqui pra não tomar um processo, mas todo mundo sabe o que tá rolando. E no mínimo é estranho, é isso? No mínimo, vamos dizer que ela escolhe muito, muito mal as principais alianças políticas ao redor dela. Vamos assim. E o fato disso ser endossado pela irmã da Marielle Franco, que inclusive tira fotinho com ela, e pelo próprio Marcelo Freixo, que era o cara que sempre foi um grande combatente das milícias. Ele foi inspirado nele e foi criado aquele personagem no Tropa de Elite 2. Você olha, por que será que tá acontecendo isso, né? Essa leniência do PT. Agora, sim, eles botaram gente dos Calheiro no governo, da família Barbário. É um governo que é um governo velho do PT. Então falar que eles não são lenientes é mero discurso. Hoje eles anunciaram também uma espécie de bolsa influencer, né, que é o Gabinete do Amor. O que seria isso? Cara, pelo amor de Deus. Isso aí eu vi isso no Twitter. Isso é o maior absurdo do mundo. Isso é o seguinte, o Lula basicamente, e é engraçado que sai nas páginas de fofoca como se fosse uma notícia positiva. Saiu no Choquei ali, tipo, gente, vocês não sabem o novo babado. Urgente. Em vez do gabinete do ódio, né, que o Bolsonaro tinha, vai acabar. Agora acabou o gabinete do ódio. Agora existe, olha lá, deu certo o chip? Não deu certo o chip. Agora não tem mais o gabinete do ódio, agora vai ter o gabinete do amor. O Lula tá contratando influenciadores pra falar bem dele. Tipo, de uma bolada. Meu irmão, isso é um absurdo, cara.
É o governo comprando opinião de influenciador com teu dinheiro, brother. E aí vai ter gente, Isso eu já é bem sei. grave. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso aconteceu no primeiro governo do PT. E isso aconteceu também no governo do Bolsonaro. Inclusive, tem gente falando, faz o L aí, então. Faz o K de Cássio Nunes aí, que devolveu os direitos políticos do Lula. Né? Porque o Bolsonaro também fez isso. Mas o PT acusava o Bolsonaro de fazer isso, de comprar a opinião de influenciador a torto direito. Pra caramba. E o Bolsonaro que acusava provavelmente o PT, deve ter acontecido. Sim. Claro, a SECOM é isso. Não, hoje, teve bolsonaristas empregados, inclusive, na... Foi provado, então. Sim, não, tem bolsonaristas empregados naquela a empresa de comunicação, a EBC. Não, mas não é só foi provado. Se você entrar no portal da transparência, você vê os dados da SECOM, eles são abertos. Se você entrar no portal da transparência, você vai ver. Teve mês que a Jovem Pan recebeu mais de R$1 milhão, cara. E aí é uma coincidência que eles contrataram, vamos lá, Ricardo Salles, Zoe Martinez, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, quem mais? Ana Paula Henkel, Fiuza, quem mais? Vai falando aí. São tantos bolsonaristas, não dá nem pra elencar aqui. Adriles. O Adriles, o outro lá, o mais senhor, o Alexandre Garcia, Porra, aí, né? E aí, de repente, o governo Bolsonaro perde e a galera tá indo tudo embora. O governo Bolsonaro cruzou muitas linhas. Por exemplo, o Bolsonaro fazia aquela famosa live de quinta-feira dele com uma caneca do Pingos nos Is. E o Pingos nos Is convenientemente transmitia a live. Obviamente que às vezes você não precisava ter uma relação de transferência de grana, que rolou, obviamente. Mas não precisava ter relação só de transferência de grana. Só do Bolsonaro ficar fazendo propaganda. Tipo, este aqui é o meu veículo oficial, tá? O Pingos nos Is é o meu veículo oficial. E o Pingos nos Is, eles ficavam se derretendo vendo o Bolsonaro falar: olha só, hoje eu vou fazer isso aqui com o ministro Sanfoneiro. Eles, olha só. Horrível sua imitação. Ô, Paquito, por favor. Olha só, hoje eu vou fazer aqui a live com o cara da Jovem Pan, aqui horrível com a caneca também, do Pingo nos Is, tá ok? Horrível. Lene. Não, é melhor nem pedir pra mim. Tá, É melhor nem pedir. Então, houve um conluio, e essa é a verdade, houve um conluio dos bolsonaristas O que você tá falando é assim, não necessariamente precisa ter dinheiro influenciador. Pode vir de outras formas para você não falar mal ou só falar bem, né? Exato. O bolsonarismo funciona mediante endosso. Não, mas eu tô falando isso, inclusive, em cima do que pode se virar essa coisa do PT de bancar influenciador, direto ou indiretamente. Sim, mas a Choquei, eu vou, assim, também não quero se levando para tomar um processo da Choquei, mas é muito estranho como a Choquei cresceu. A Choquei é um exemplo. As páginas demais. Assim, eu já conversei com muita gente que trabalha com essas páginas de fofoca, que são donos dessas páginas de fofoca. E foi criado um business. As páginas de fofoca, aliás, com o lançamento hoje do BBB, dá pra entender isso. Elas foram criadas e bombavam muito como torcidas de personagens do BBB ali e tal. E aí depois algumas começaram a falar de política, de comportamento e tal. É que rapidinho, você não precisa falar de política diretamente. Você não fala, gente, olha que programa bom do governo. Como a Choquei faz isso abertamente. Você pode fazer de forma indireta. Então, por exemplo... E pode atacar vou dar um exemplo. os outros. Na posse do Lula, o cara, o filho do Lula foi fazer a barba não sei aonde. Aí fala, gente, olha o novo look que o filho do Lula tá fazendo pra posse. Mas é que assim, não era isso que eu ia falar. O ponto que a gente tem... Vamos brigar agora, Não é, que é um raciocínio. Eu acho, não tenho como provar agora, mas eu acho que foram compradas essas páginas com fundo partidário pelo PT a partir de 2020. Entendeu? Aí acaba mudando. Eles compraram porque eles entenderam a tendência. O PT começou a investir em influenciadores do universo da cultura pop, mais do que influenciadores do universo político. Entendi. E eles investiam muito nisso. Quando teve aquele duelo Prior versus eu não lembro o nome da menina, que foi do BBB de 20. Ali entenderam as torcidas. No fundo, quem era o Prior... Ficou Neymar de um lado e Marquezine de outro. Exato. Eu lembro bem disso. Eles entenderam que ali estava a mesma polarização. Quem ficou com o Prior, Neymar, etc., era a direita. Quem ficou com a outra, que esse nome, era a esquerda. E eles criaram isso e ficou claro. Tem uma página que chama Gina Indelicada, que ela claramente virou governo. Ela virou petista e tal. Então eu acho, isso ainda vai ser visto, e eu acho que uma hora essa casa dessa turma vai cair, que houve dinheiro e houve basicamente financiamento com fundo partidário dessas páginas. Porque uma das coisas mais inteligentes, se você tem fundo multimilionário a fazer, em vez de criar novos influenciadores, você pode comprar, que já existem. Uma página como a Choquei, ou ela vende anúncio, ou ela não monetiza igual uma revista, um jornal, você não paga a assinatura da Choquei. Então você faz public post. Se você não consegue às vezes fazer um public post, você recebeu um mensal pra falar de determinado cara. Então, eu tendo a achar... Eu achei estranho alguns perfis também de humor que de repente viraram bolsonaristas. A gente tem alguns exemplos. Mas, pô, vários. É que aí também no caso do Bolsonaro, o Renan, ele tá...
craque nesse assunto. Você não tem só o incentivo direto do dinheiro de governo. Você tem o incentivo direto, você tem o incentivo, vamos chamar de indireto, da própria retroalimentação de uma narrativa. Então, e o Renan tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: nós não estamos numa crise de radicalismo. Nós estamos numa crise de picaretagem. A crise de picaretagem não é sobre radicalismo. Não, sabe por quê? É que a pergunta que ele sempre faz é verdade. A Carla Zambelli é radical? Ela não é radical, amigo. O Nicolas é radical. Eles não são radicais. Eles são picaretas, bicho. Eles não acreditam em nada radical, então. O radicalismo político, um extremismo de direita, que a gente vê assim, vários estudiosos que o extremismo. Existem extremistas? Lógico que existem extremistas. O Carluxo é. O Carluxo é. É um true believer. Ele acredita mesmo. Você tá falando que esse pessoal, eles não acreditam, na Não verdade. acreditam em nada, amigo.